Bom dia! Hoje vamos a mais uma aula de revisão de história, pedindo que Santa Maria Mazarella nos guie, que nos proteja e principalmente que nos dê a sabedoria para aprender mais este dia, né? Na aula passada de história, foi passada uma revisão do capítulo 4, a sedentarização, onde você teria que fazer a releitura das páginas 54 até a 63, e nessa releitura, utilizando o seu marcador de texto, você iria destacar as partes principais das páginas nos textos, para que a gente, ao retornar, possa criar um debate de discussões sobre o que consta de conteúdo nessas páginas. Então vamos lá no nosso livro? Pegando aí o livro, beleza. Começando aí na página 54, desculpa, o nosso livro, ele traz a imagem, né, da sedentarização na página 54, que a professora já abordou. A página 55 também nós já trabalhamos. E aí o texto começa, de fato, o surgimento da agricultura, que está na página 56. Né? Aqui nesse primeiro parágrafo, o que você poderia destacar, né, que é super importante para que a gente não possa esquecer, né? Aqui, ó, cerca de 10 mil anos, os primeiros homens sapiens começaram a se dedicar ao seu tempo de manipulação e transformar o meio onde vive, tá? Você poderia destacar aqui as palavras novas técnicas de cultivo, que era para você lembrar quem são as técnicas, quais as técnicas que eles utilizavam, né? Poderia grifar a palavra produziam, para você saber o que esse grupo produzia, né? Que seria, enfim, quem? O trigo, a lentilha, etc, etc, né? E, principalmente, destacar que os seres humanos se fixassem por muito mais tempo em um lugar, deixando de ser nômade e tornando-se sedentarizados, tá? Isso aqui são partes importantes que nesse primeiro parágrafo você poderia estar destacando. Segundo parágrafo, né? Os seres humanos também aperfeiçoaram a forma de conviver. Então, destacar a frase aperfeiçoaram a forma de conviver, né? Seria uma frase em destaque nesse parágrafo, né? Para depois você lembrar que eles aprenderam a se comunicar por meio de sons e gestos, ou você pode inverter, destacar que eles se comunicaram por meio de sons e gestos. Depois, o que eles fizeram? Desenvolveram uma linguagem mais elaborada por meio de símbolos, e essa decodificação é chamada de escrita, né? Então, são palavras até aí, nesse ponto seguido, que poderiam ser destacadas. Da outra parte, aqui, ó, desenvolveram muitas outras habilidades, né? E os humanos passavam o tempo com atividades variadas, né? Seria parágrafos importantes. As mudanças do cotidiano. Vocês poderiam botar surgimento da agricultura, que foi uma coisa importantíssima que aconteceu na sedentarização, tá? Aqui no demais eu não vejo necessidade. Aqui, ó, os grupos humanos começaram a se fixar em lugares adequados para o plantio, também é importante para destacar, tá? E a descoberta, o desenvolvimento e o aprimoramento da agricultura que marcaram o período neolítico. Também é uma parte bem bacana para destacar, que é importante. No próximo parágrafo, aqui, as mulheres desempenharam papel fundamental nesse processo, né? E acho que aqui, ó, o tempo e que nasciam plantas iguais a que coletavam, né? Esse aqui não precisa, porque é um exercício. Na próxima página, 58, que está falando sobre a organização das primeiras comunidades neolíticas, né? Uma parte importante para vocês destacarem aqui, ó. Eles criaram o arado para auxiliar no preparo da terra, tá? Veículos de tração animal e para o transporte de alimentos e pessoas, é importante, tá bom? E aqui, observação e o registro, fenômenos naturais que deram origem aos primeiros calendários.
Destacando também que existiram vários tipos de calendários organizados pelos povos de diferentes culturas, é bom também. E que o calendário era com base na observação das fases da Lua e criaram assim um calendário lunar. Então, o calendário lunar é um trecho importante do texto para destacar, tá bom? Depois, o calendário que se baseava no curso do Sol, né, no Antigo Egito, é uma parte importante também. Dando continuidade na página 59, o poder do conhecimento. Esse aqui eu não vejo importante. A interpretação dos fenômenos naturais foi fundamental para a agricultura. Isso aqui é importante. A criação do calendário, tá, com a marca do tempo e o ritmo da natureza. É uma coisa bem importante. E os verdadeiros sábios, né? Por exemplo, destacar aqui os sacerdotes como ponto importante é bem viável também. E destacar que os sacerdotes eram funções aqui, ó. Uma das funções dos sacerdotes era observar as estrelas para saber quando se aproximava a melhor época do preparo da terra para o plantio. É importante também. Aqui não vejo mais. O surgimento das primeiras cidades. Aqui, foi construído templos que serviam para a adoração dos deuses e o armazenamento da colheita. É importante também. Aqui, destacar que eles ergueram muralhas ao redor das cidades a fim de protegê-las dos invasores. Também é bom. A função deles também, que eram camponeses, pastores, caçadores, também é legal destacar. E que os líderes das antigas aldeias eram chefes das famílias. Tá bom? É bem importante destacar também. Aqui, chamamos de cidade a área urbana dos municípios. É importante destacar. E que ela tem uma área rural também chamada de campo. A vida na cidade e no campo vem se transformando desde o período neolítico. E aqui, surgiram as primeiras indústrias. Por exemplo, as cidades cresceram mais ainda. É importante destacar. Isso aqui é irrelevante. Aqui vem o exercício, né? E aí a gente fecha até 63, tá? E se destacaram mais alguma coisa, não tem problema, tá bom? Afinal de contas, a professora pediu para que você destacasse as partes que eram importantes para você, que você considera importante. Então, se demarcaram mais alguma parte além do que eu falei, não tem problema nenhum, ok? Espero que tenham feito a atividade, uma boa leitura, destacaram bacana. Até a nossa próxima autocorreção.